imprensa está com medo de uma vitória do Bolsonaro? E eu faço esse questionamento por conta de toda essa palhaçada que a imprensa tem feito em torno das declarações do Lula, o que tem sido ridículo, porque a imprensa simplesmente não quer que o Lula fale aquilo que ele pensa, porque toda vez que o Lula se posiciona, a imprensa diz que é um erro e que isso vai beneficiar Bolsonaro. Ora, que tipo de campanha então a imprensa quer que nós tenhamos neste ano? Uma campanha sem que os candidatos falem? Isso é patético. Se aquilo que o Lula fala reverte votos para Bolsonaro, paciência, faz parte do jogo democrático. Querer cercear isso é sim um atentado contra a democracia feito pela imprensa. A imprensa será que está com medo que o Bolsonaro possa vencer por conta das declarações do Lula? Paciência, faz parte do jogo. Mas eu quero saber o seu comentário. Coloque aí se você acha que a imprensa teme uma vitória do Bolsonaro e se o Lula deveria ficar em silêncio ou falar menos. Coloque seu comentário, deixe seu like e envie um superchat clicando no botão de valeu demais. E essa história da imprensa querer ditar o que candidato A ou candidato B pode dizer já estava acontecendo há um certo tempo no nosso país. Tanto com Lula, mas também com Bolsonaro. Eu já fiz um vídeo, o link está aqui no card para que você possa entender. Mas toda essa história escalou para um nível surreal depois de ontem, quando foi divulgada a entrevista do Lula para a revista Time, da qual ele foi capa. Nessa entrevista, o Lula se posiciona com o pensamento dele a respeito do que está acontecendo na Europa. E a imprensa simplesmente caiu matando o Lula, falando que aquilo que ele falou beneficia Bolsonaro. Ora, não é papel da imprensa fazer esse tipo de comportamento dizendo que ele não deveria ter falado aquilo. Não é papel da imprensa. O papel da imprensa é criticar. Falou certo, falou errado, concordo, discordo. Agora, querer ditar o que o Lula deveria ter falado não é papel da imprensa. Isso é prerrogativa do eleitor que vai decidir, mediante o que foi falado ou desfalado, se vai votar no A ou vai votar no B. Se a posição do Lula tira votos dele e leva para Bolsonaro, paciência, isso faz parte do jogo e os candidatos sim precisam expor aquilo que eles pensam. O que a imprensa está querendo no Brasil é um ataque à democracia, que os candidatos eles simplesmente façam campanhas sem expor aquilo que eles realmente pensam ou aquilo que eles realmente são. Isso é um atentado à democracia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, tá? São 3 vídeos todos os dias sobre política. E parece que a imprensa, né, pessoal, ela ficou batendo tanto na tecla que o Bolsonaro atacava a democracia de modo errado, porque Bolsonaro ataca a república, que a imprensa não conseguiu perceber o que é de fato um ataque à democracia. Porque isso que ela faz é sim um atentado à democracia representativa. Porque quando a imprensa não quer que os candidatos exponham aquilo que eles realmente pensam, ela quer que o eleitor não tenha total consciência daquilo que pensa o candidato A, daquilo que pensa o candidato B. O Lula, pessoal, ele fala que ele já foi presidente, teve 2 mandatos, tudo bem. Mas o último mandato do Lula foi em 2010. Faz aí 12 anos que o Lula saiu da presidência. Ele permanece o mesmo? Ele mudou? Ele se atualizou? Ele regrediu? As pessoas precisam saber. E se aquilo que o Lula fala, as posições dele, revertem votos para Bolsonaro, paciência, faz parte do jogo. Agora, querer uma campanha às cegas é um atentado à democracia. Não é assim, a gente vota e depois vê o que vai acontecer. Não, nós fizemos isso em 2018 e vimos o que aconteceu com o Bolsonaro. As pessoas não sabiam que era Bolsonaro, tudo que ele fala, não pode falar, não pode falar. As pessoas votaram sem conhecer quem era Bolsonaro, e por outros motivos também, mas olha o desastre que aconteceu. E o pior de tudo é que toda essa história está contaminando, sim, a campanha do Lula. Porque chegou o Paulinho da Força essa semana e falou o seguinte, não Lula, esquece essa história de reforma trabalhista. Esquece, deixa que eu, a Glaze e o Omar, a gente cuida depois que você foi eleito. Mas que palhaçada é essa? Como assim esquece essa história de reforma trabalhista? O que o Paulinho da Força quis dizer com isso? Porque a imprensa tem criticado o Lula por ele falar sobre a reforma trabalhista. O Paulinho da Força não quer que o Lula cite isso na campanha? Ora, faça-me o favor. Faça-me um favor. Como assim? Depois muda? Não, tem que ser discutido agora. E se a população quiser um revogaço da reforma trabalhista, ou como você queira chamar, ela que vote no Lula ou não. Não pode, o candidato não pode esconder as suas propostas e muito menos quem ele é. Essa proposta do Paulinho da Força é simplesmente ridícula. É uma afronta também à democracia. Como também foi uma afronta o que foi dito pelo aquele pastor que está assessorando o Lula durante a campanha dizendo que a esquerda tem que falar menos ou a esquerda pode prejudicar o Lula a depender daquilo que ela fala. Não, peraí, que conversa é essa? A esquerda tem que falar aquilo mesmo, tem que falar o que ela é, tem que falar o que ela sente, tem que falar o que ela pensa. Se vai prejudicar o Lula durante a campanha,
Paciência. É a mesma coisa da direita. A direita tem que expor o que ela pensa. Se vai prejudicar o Bolsonaro, paciência, isso faz parte do jogo. Eu tô muito incomodado com essas pessoas querendo esconder do eleitor questões importantes sobre o candidato. Isso não pode acontecer. Isso sim é um ataque à democracia representativa. O eleitor precisa ir na hora do voto ter total consciência. E me chama muito a atenção a imprensa, se de fato ela estiver com medo de uma derrota, de uma vitória do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, pessoal, ele é alguém que gera muito conteúdo. Ele gera conteúdo todos os dias. Ele sempre faz uma besteira, ele sempre aparece fazendo alguma coisa, é o Carlucci, é o Bananinha, ele gera conteúdo. E ao gerar conteúdo, ele gera clique, ele gera engajamento, ele dá mais dinheiro para a imprensa, dá audiência. Quando o Trump perdeu lá nos Estados Unidos, a CNN ou a Fox, enfim, uma das emissoras lá, perdeu 40% da audiência sem o Donald Trump. Porque eles têm perfis parecidos, eles geram muito conteúdo, geram muito engajamento. E mas o Bolsonaro ele cerceia a liberdade de imprensa. Onde ele cerceia? Ele faz ataques à imprensa. Tudo bem, mas até os próprios ataques do Bolsonaro são benéficos para a imprensa de certo ponto. Porque lembra aquela vez que o Bolsonaro mandou o repórter, o jornalista da Folha de São Paulo calar a boca? Aquilo lá foi bom em certo ponto para todo mundo. Foi bom para o Bolsonaro, porque ele pôde animar o gado dele. Foi bom para a imprensa porque gerou conteúdo, gerou clique, gerou engajamento. E de certo ponto foi bom também para o repórter porque ele ficou em evidência. Ele ficou conhecido, ninguém sabia quem era aquele repórter e ele conseguiu acabar sendo reconhecido. E é um dilema ético isso que acontece dos ataques de Bolsonaro à imprensa. Mas ele gera conteúdo. Então a imprensa estar com medo de uma vitória do Bolsonaro, desse ponto de vista, o Bolsonaro gera muito dinheiro para a imprensa. Então não faz sentido. Eu não tenho gostado, não estou gostando dessa postura da imprensa de querer ditar os ritmos da campanha. Não é papel dela, não é papel, não é prerrogativa falar o que pode ou não pode ser falado em uma campanha eleitoral. Não é papel da imprensa. O papel é criticar a fala. Ele errou nisso, ele errou naquilo, ele errou nisso outro. Ele acertou nesse, naquele outro ponto. Eu concordo com isso, concordo. Agora, não pode falar? Faça-me o favor. Faça-me o favor. A imprensa está atentando contra a democracia ao querer ditar o que o candidato pode ou não falar. E isso é simplesmente ridículo.